você. Aqui você se vê na TV. Atenção, emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT, canal 23 da TVN. Após um feriadão prolongado, estamos aqui começando mais uma semana de esporte na TV. E ao meu lado, nesta terça-feira, Luiz Tavares, Você já está acostumado toda terça-feira, a gente falando aqui de futebol amador e profissional. Muito obrigado, Luiz, pela tua presença. Boa noite. Boa noite, Moreno. Boa noite, pessoal que nos assiste. Prazer, mais uma vez, participar do programa. E o Esporte na TV começa falando de Segundona Gaúcha, Ou a Série A2 do Campeonato Gaúcho, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol, que terá amanhã o jogo entre o Canoas e o Avenida, acontecendo às 20 horas e não mais às 20h30, como estava previamente marcado, lá no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. E o Canoas, que vem de 2 vitórias consecutivas contra Inter de Santa Maria e Rio Pardense. Vitória esta conquistada no último sábado lá em Rio Pardo. O Canoas, com 6 pontos, é 4º colocado da chave A neste segundo turno, com a mesma pontuação de 2º e 3º colocados. No entanto, na classificação geral, que é aquela que vale para definir os 3 rebaixados à terceirona, o Canoas está na penúltima colocação. No entanto, sua diferença para o primeiro time fora da zona, o Panambi, hoje é de apenas 6 pontos, faltando ainda 3 jogos para finalizar, 4 jogos para finalizar esta fase da competição. Luiz Tavares, como tu enxerga essa ascensão do Canoas e talvez aí a possibilidade do clube ainda se livrar do rebaixamento? Sem dúvida, é surpreendente, Na última terça nós tivemos aqui, o Canoas não tinha nenhum ponto, E hoje voltamos com o Canoas com 6 pontos. Eu acho que a vitória sobre o Inter de Santa Maria, que foi, eu acho que alavancada. O Rio Pardense até é um adversário já que não vem bem, Mas o Inter de Santa Maria foi uma vitória surpreendente. Mas agora o Canoas tem um jogo chave com a Avenida, Porque todos os jogos são chave, Porque eu acho que o Canoas tem que tentar somar o maior número de pontos para tentar se classificar para outra fase, mas ao mesmo tempo somar pontos para fugir do rebaixamento na classificação geral, não ficar acreditando que possa ganhar o turno, que é muito mais difícil, na minha opinião. O Canoas, com 9 pontos, caso vença amanhã, estará, vamos dizer assim, com a sua vaga à próxima fase já bem encaminhada, No entanto, a questão do rebaixamento é a que mais preocupa os dirigentes, treinador, enfim, grupo de atletas. E será bem possível, caso o Canoas consiga uma vitória, já que na sequência, Luiz, pega Frederiquense e antes o Panambi, exatamente 2 equipes que estão logo acima dele, O Panambi dentro de casa, também enfrentando aí o Santo Ângelo e Panambi, 2 jogos em casa e depois a última decisão lá contra a União Frederiquense. Jogo realmente, como tu falaste, crucial amanhã contra o Avenida. E o Avenida também encara problemas, Luiz. Hoje eu conversei lá com o pessoal de Santa Cruz, eles venceram apenas um jogo, perderam os outros 2. O técnico Regis, que foi zagueiro do Internacional, Fluminense e campeão do mundo com o São Paulo, pediu demissão na semana passada. Tonho Gil, que era o técnico do Santa Cruz, inclusive naquela goleada de 8-1, ele foi demitido no Santa Cruz após o final do primeiro turno. E agora assume o Avenida, o arquirrival do Santa Cruz. Conhece o trabalho do Tonho Gil? Acredita que ele possa, vamos dizer assim, dar um ânimo para esse Avenida aí, que parece uma situação difícil no segundo turno, Luiz? Antes de falar do Tonho, eu lamento o Regis, que é meu amigo particular aí. O Regis está tentando engrenar nessa questão de treinador aí, mas é muito difícil nesse time do interior, Depende muito mais do resultado, O Tonho Gil a gente conhece aí do Ipiranga, acho que foi o melhor trabalho dele no gauchão aí. E ele oscila, Ele gosta muito do pessoal de Santa Cruz, Ele uma hora tá de um lado, uma hora tá do outro, Ele, como tu mesmo disseste, já iniciou essa competição treinando Santa Cruz, agora tá no Avenida.
Ele tem mais bagagem, né? Eu acho que ele é um mobilizador, mas essa competição da segundona aí é muito acirrada e às vezes motivação já tem o natural, né? Porque é uma competição mais de mais ímpeto, né? Mas vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que a situação da Avenida também não é das melhores, né? E essa mudança aí se espera que dê resultado, mas é muito complicado trocar de treinador toda hora, assim é complicado. Acha que pode ser até bom para o Canoas o fato de pegar uma equipe de Santa Cruz, já que eles têm aquela imagem do Canoas de que levou 8 lá? Isso é relativo, porque as 2 últimas vitórias já faz o pessoal já dá um alerta lá, né? Dá um alerta, já faz olhar com outros olhos para o Canoas, né? Sabe que mudou muito a equipe de um turno para o outro, né? Entrou novos jogadores, né? Então eu acho que vai estar todo mundo de alerta. Talvez o Inter de Santa Maria, eu até li uma reportagem lá de Santa Maria que não disse que o Canoas ganhou do Inter de Santa Maria, falou o Inter perdeu para o Canoas, né? Então conseguiu a façanha. Então isso por si só já faz com que as outras equipes fiquem em alerta. E o Avenida tem 4 desfalques para amanhã, especialmente na defesa. O lateral Fininho está fora do jogo, o lateral Vinícius também fora, problemas na zaga e problema no meio. Miro Bahia também cumprindo suspensão, um jogador que teve passagem aqui pelo Canoas em temporadas anteriores. E a rodada de amanhã, né, começa à tarde e termina à noite. Teremos Tupi contra Internacional de Santa Maria, confronto dos 2 primeiros colocados da chave A. Santo Ângelo contra a União Frederiquense lá em Santo Ângelo. O Panambi recebe o Saco de Pancadas Rio Pardense. O Brasil de Farroupilha pega em casa o Ipiranga de Erechim. O Cerâmica joga em Gravataí novamente contra o Glória. Cerâmica aí treinado pelo Hélio Vieira, que vem se recuperando, ganhou de 5-1 ontem do Brasil de Farroupilha. Marau contra Santa Cruz e Rio Grandense de Santa Maria contra Nova Prata, 2 equipes que vêm de vitória na chave B da competição. Já descendo uma divisão, né, falando de Terceirona, teremos a final, né, começando no final de semana, em 2 jogos, né, entre o Vovô Rio Grande e o Caçula São Gabriel. As 2 equipes aí, talvez a mais nova do estado e a mais antiga do Brasil. Como é que tu vê a situação da Terceirona aí? Bastante disputa, inclusive o 15 de Campo Bom acabou sendo eliminado nos pênaltis, né, pelo São Gabriel, Luiz. O Guarani também, né, que tem vários canoenses lá, até torceu. O Wagner no outro dia aí classificou. Fez o gol da vitória, vitória, da classificação, né? nas quartas, né? Exatamente. E agora na semifinal o Guarani foi batido aí pelo Rio Grande. Rio Grande, né? Mas o São Gabriel, na verdade, o mais novo, porque mudou a nomenclatura, não é? Exato, assim, exato. Porque já era um clube que já existia aí, já estava no cenário, mas é questão de nomenclatura, né? Acho que o Rio Grande, né, se justificaria, né, por ser o clube mais antigo aí, que subisse, mas acho que nessa hora pesa muito o fator emocional, enfim. Rio Grande que decide em casa, né? Isso conta bastante, né, mas acho que um leve favoritismo para o Rio Grande, mas muito leve. O Rio Grande, lembrando, né, que fez a melhor campanha da fase inicial, embora não seja assim também aquela campanha, né, já que houve muita paridade nos 2 grupos, tanto na chave A como na chave B. E enquanto isso, né, o Estância Velha assiste de camarote e treina em 2 turnos, visando a disputa do retorno da competição. Muitos atletas estão chegando no Estância Velha. Hoje eu conversei com o Eliton Becker, lá o diretor de futebol, dizendo que está uma verdadeira peneira ainda acontecendo, diversos jogadores sendo oferecidos por empresários, jogadores de São Paulo e de Santa Catarina, inclusive até do Paraná, chegando aí jogadores que disputaram a primeira divisão dos campeonatos paranaense e catarinense e jogadores do Rio Branco de Americana de São Paulo. Essa, vamos dizer, essa vantagem o Estância tem, né, de ter um apoio maior de patrocinadores, inclusive do Poder Público Municipal, de trazer jogadores aí com mais bagagem, né, Luiz? Na verdade, eu não sei em que condições esses jogadores estão vindo, né? Sabe-se que o Estância tem mais apoio, mas não tem o conhecimento de como está sendo usado esse apoio financeiro. Mas sempre é importante reforçar a equipe numa hora, agora no retorno, aí onde o Estância precisa ter uma campanha melhor também, que a campanha do Estância também foi bem abaixo, né? Se bem que fazer um time a cada turno também não é a melhor maneira, né? Vamos aguardar para ver. A gente espera, né, que pelo menos a base seja mantida aí pelo técnico Bruno Simon lá no Estância Velha.
Lembrando que pelo Gauchão Sub-20, o Canoas volta a campo apenas na quinta-feira. Vai enfrentar o São Luís de Juí à tarde, lá no estádio 19 de outubro. E no Sub-17, o Juvenil B, o Estância joga amanhã contra o Guarani de Camaquã. Venceu o primeiro jogo, 3-2 contra o Igrejinha no final de semana. E agora vai até Camaquã jogar pela segunda rodada da competição. Jogo iniciando 15h30. O Canoas estreia no final de semana nessa competição diante do Avenida, provavelmente no Centro Olímpico Municipal. E também no final de semana, o que começa são os campeonatos intermunicipais da Liga Canoense de Futebol, o Campeonato Intermunicipal Sênior e também o Intermunicipal Coroa. Essas competições iniciam sábado e domingo. E o Luiz já tem aí, os jogos da primeira rodada dessas duas competições, Luiz? Sim, só um parênteses, o Canoas estreia o Juvenil jogando com a Avenida, provavelmente no Centro Olímpico. Com mando do Avenida. Com mando do Avenida, isso que eu ia me referir, né? A gente briga Canoas não tem casa, mas empresta a casa para os outros. Mas faz parte do nosso... Futebol moderno, vamos dizer assim, Nós teremos realmente a início do Campeonato Coroa e Campeonato Sênior nesse final de semana. Coroa nós teremos 5 jogos, Pela chave A nós teremos a Harmonia e Oriente no campo da Harmonia, Paineira e São Cristóvão no campo do Paineira e a estreia do Canoas e Império no campo do Iraí. Pela chave B nós teremos São José e Frigosul no campo do Frigosul, Rio Grande e Mocidade no campo do Rio Grande. Esses jogos às 15h40. No sábado. No sábado à tarde. E no domingo pela manhã nós teremos os jogos às 10 horas da manhã, pela categoria sênior. 6 partidas pela chave A, Paineira e Império no campo do Paineira, Vila Nova e Sul América no campo do Vila Nova e Colazol e Associação Portão no campo do Colazol. E pela chave B, Frigosul e Rio Pardo no Frigosul, Oriente e Rio Grande no Oriente e Barão e Harmonia no campo do Harmonia. Esse campeonato será jogado pelas equipes divididas em 2 chaves, jogando turno e retorno, classificando os 2 melhores de cada chave para a semifinal em 2 jogos e depois a final entre os classificados também em 2 jogos. Campeonato Mirim, provavelmente para o dia 10, no início, terão alguns ajustes essa semana aí e a gente divulgará na sequência. Perfeito, Luiz. Tu falaste aí, quando citou os jogos, em uma série de campos, Harmonia, Paineira, Oriente. Em geral, como estão a situação desses campos, isso aí gera bastante curiosidade, A situação legal ou a situação do gramado, condições de jogo mesmo. Isso varia de campo para campo, Tem clube mais estruturado, eu vejo aqui Colazol, Paineira, Harmonia, campos que oferecem, Frigosul, campos que oferecem uma condição bem melhor. O próprio Sul América, que vai jogar fora, Rio Grande, enfim. Alguns campos têm um pouco mais de precariedade, tipo Império, Iraí, o próprio Vila Nova, são campos, às vezes o próprio bairro, a própria localização, tem campos que são feitos, tem um barranco, são embaixo de um barranco, dependendo do mau tempo. Agora ainda não está tão ofendido os campos, mas com o tempo, assim, mais pro lado do inverno, E questão de telamento, coisa assim, o Poder Público faz algum tempo que deixou de fazer, então os clubes vão se organizando na medida do possível. Nessas categorias aqui de sênior e coroa e o próprio mirim, que são os campeonatos mais amenos, vamos dizer assim, Não tem tanta disputa, tanta rivalidade, se usa esses campos. Quando é um campeonato um pouco mais acirrado, a Liga procura direcionar para os campos que têm uma estrutura melhor, Mas fica muito dependente dos organizadores lá, de quem tem comodato, coisa parecida, organizar. Uns têm um pouco mais de condição, tem uma população maior ajudando, outros têm menos gente ajudando, então fica muito dependente disso. Mas você mesmo que acompanha os campos aí tem visto, tem uns melhores e outros nem tão bons assim, Mas é a rotina do nosso futebol. A gente falou há pouco sobre os times de Canoas não jogar em Canoas, Outro dia estava se discutindo o Beira-Rio, E assim por diante. Então, cada um na sua... Mas na Liga Canoense os times jogam em casa, Não precisa ver PCI. Tá certo, Luiz. Depois do intervalo, a gente volta para falar de dupla Grenal, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Até daqui a pouquinho.
Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscá-la. Eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos, Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras, Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos então com o Esporte na TV, programa que tem apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação. Digita aí www.coca.com.br. E o Internacional, né, se prepara para o jogo do próximo final de semana, diante do Botafogo no Rio de Janeiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que vive um bom momento, né, após 2 vitórias marcantes nos clássicos grenais, estreou com vitória diante do Vitória da Bahia no último final de semana, jogo que ocorreu no sábado no novo Beira-Rio. Luiz Tavares, como tu viu a atuação do Inter nessa estreia de Campeonato Brasileiro? Acho que o primeiro tempo foi muito bom, no segundo o time caiu bastante de posição, mas eu também não vi correr risco. Eu vi uma alarde aí, mas o Vitória chegou 2 vezes com 2 chutes que o Dida pegou fácil, o Dida né? Pegou fácil, é isso mesmo. Então, eu acho que o Inter tem que melhorar em relação a si mesmo, mas para aquele jogo, acho que, como o próprio Abel disse, jogou pro gasto, né? Ganhou. E o primeiro tempo poderia ter sido mais aberto, um placar maior, né? Eu já, em relação ao próximo jogo com o Botafogo, acho que o Alex talvez não jogue, né? E, enfim, né? E eu acho que talvez aí fosse o caso de botar mais um volante, se bem que o Botafogo assustou um pouco. A gente falou semana passada sobre quem poderia, né? Talvez não ir tão bem ou até cair, né? O Botafogo dos grandes é um que preocupa bastante. Mas o jogo é lá no Rio, então acho que o Inter podia se precaver um pouco mais. E acho que é um jogo bom de ganhar. Fora de casa, um jogo bom de ganhar. É importante, né? Fazer uma boa largada nesse Campeonato Brasileiro. Serão aí 9 rodadas, se não me engano, antes da Copa do Mundo. 9 antes daí, a tabela é boa pro Inter nessas 9, aí pega muitos times desses não tão grandes, né? E como tem alguns jogos que vai ter que jogar fora do Beira-Rio, acho que os 2 últimos já, porque o estádio já vai estar à disposição da FIFA, enfim, então era bom largar bem mesmo. Perfeito. E o Grêmio, né, que também joga no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, vai receber a equipe do Atlético Mineiro na Arena. No entanto, ninguém lá no Grêmio está pensando nesse jogo, né? O pensamento do Grêmio, o foco total é no jogo de amanhã, 22 horas, contra o São Lourenço, lá na Argentina, pela primeira
rodada, né, das oitavas de final da Libertadores da América. E o Grêmio terá muitos desfalques, né? Marcelo Groi, goleiro, é dúvida, não atuou no final de semana. O lateral esquerdo, Wendel, está fora, bem como o zagueiro Rodolfo. Outra dúvida também é o atacante Luan, né, que já está afastado há bastante tempo em virtude de uma fratura na mão. Luiz Tavares, o quanto farão falta, né, esses jogadores para o Grêmio amanhã contra o São Lourenço? Eu acho que todos eles farão muita falta. O zagueiro era o que não se questionava, né? Parece que todos os zagueiros do Grêmio são questionáveis hoje. O único que não era é o que não vai jogar. O lateral esquerdo, eu ainda acho que de todos, né, faz falta, mas talvez seja o menor problema. Agora, se o goleiro não jogar, aí assusta, porque esse outro rapaz aí, o Busato, né, não tem a mesma qualidade nem perto do Marcelo Groi. O atacante eu acho que joga, né, deve fazer alguma proteção, mas certamente os argentinos vão tentar bater nele para que ele saia do jogo, né. Então eu acho que de todos aí, dos dois certos, o zagueiro não se discute, que o Rodolfo faz muita falta. E o goleiro, se não jogar, acho que preocupa. Muita pressão lá, e esse goleiro aí que jogou essa semana, aí, o Busato, acho que não está preparado para a pressão toda. E quem será que fará a dupla de zaga do Grêmio? Quem tu colocaria entre Jeromel, Bressan, Werley, temos Simon também, né? E ainda o Edinho, que foi improvisado no último jogo ali, uma lambança final do Anderson Moreira. O Simon está relacionado? O Simon, se eu não me engano, ele nem está, né, na lista. Eu acho que não está relacionado o Simon, né? Não, entre os possíveis, para mim o Werley, eu até falei na semana passada, não sei por que se questiona tanto, foi mal no Grenal, mas o Werley tem que jogar, e agora, dada a circunstância, nem se discute. Acho que botar o Edinho é voltar, também falei que acho que o Edinho não devia sair nunca ali da volância, né, do primeiro volante. Eu acho que tem que escolher entre os outros dois. Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos dois, mas o Bressan, bem ou mal, já jogou com o Werley e já está mais tempo no clube, já jogou uma Libertadores. Eu acho que, se fosse para optar, eu optaria pelo Bressan. Eu acredito que será por aí a aposta do Anderson Moreira, colocando o Werley e Bressan na zaga, com o Breno na lateral e o Pará na outra, né? Pará sempre no time. O que parece que a torcida quer que desfalque e não consegue desfalcar, né? Mas eu ainda acho que o Léo Gago aparece pela esquerda. Léo Gago em vez do Breno. Eu acho que é um jogador mais experiente. O Breno parece que não foi muito bem. Eu acho que ele vai tentar não fazer, como tu disse, a lambança que terminou, né? Mas pelo menos uma improvisação, dada as circunstâncias, eu acho que ele não pode. É válido isso, ainda, é né? válido, isso mesmo. Eu acho que o Léo Gago tem mais experiência, tem o chute de fora da área, enfim. Bate uma falta, se precisar. Eu apostaria por aí. E aí do meio para frente, né, o Edinho, o Ramiro e Riveiros, né, os três volantes ali imexíveis, vamos dizer assim, do Enderson, Luan, Dudu e Barcos. Aí tá a esperança do torcedor gremista, né, Luiz Tavares? Uma outra esperança, uma outra sugestão talvez fosse o Zé Roberto na lateral esquerda, então já que o pessoal acredita que ele não tem mais potencial para jogar lá no meio. Eu colocaria, sinceramente eu colocaria. Poderia ser uma outra hipótese. A esperança do Grêmio é no Luan, né? Eu acho que o Luan jogar, porque parece que o Grêmio era um com o Luan e é outro sem Luan, né? E eu acho que é muito, já falei isso, muita coisa para colocar no menino de 17 anos, mas que ele acrescenta, não tenha dúvida. Verdade. E a Libertadores, né? Que terá amanhã, além de São Lourenço e Grêmio, Atlético Nacional contra Atlético Mineiro e o Nacional do Paraguai contra o Vélez. O Atlético Mineiro não terá uma parada fácil lá na Colômbia, né? Embora o Atlético Nacional não tenha conseguido bons resultados diante do Grêmio, foi uma equipe que venceu o News Old Boys 2 vezes, né, Luiz? É uma equipe veloz, né? O Atlético parece que está meio em câmera lenta, né? Meio ao estilo do seu treinador, né? Mas o Atlético tem jogadores de qualidade e tem a experiência, é o atual campeão, né? Eu acho que o Atlético tem que tentar um resultado lá que ele possa depois em casa, né, confirmar a classificação. Verdade. E só para a gente encerrar, falando de tudo, né, do amador até o futebol europeu, pela semifinal da UEFA Champions League, hoje à tarde, o Atlético de Madrid recebeu o Chelsea e empatou em 0-0. E amanhã, né, temos o confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique. Já com o jogo realizado aí, Luiz, que final tu apostaria para essa Liga dos Campeões dessa temporada? Olha,
qualquer palpite é complicado, mas acho que o Bayern, eu apostaria que o Bayern é o finalista, né? O Bayern é o time do momento, né? E no outro ali, o Chelsea, o outro é meio qualquer coisa que se disser. Esse 0-0 é perigoso para os dois, vamos dizer assim, né? Para os dois, né? Mas talvez o Chelsea, então, o Bayern e Chelsea. O Bayern eu apostaria as fichas, embora ainda não houve nenhum jogo e o Real tem o melhor jogador do mundo, né? Que faz gol de tudo quanto é jeito, mas acho que o time do Bayern hoje é uma sensação, né? Perfeito, né? Vamos acompanhar esse jogo amanhã à tarde, no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Bayern de Munique. Eu agradeço a tua presença, Luiz, e te aguardo já na próxima terça-feira. Muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço o convite e com certeza terça-feira estaremos de novo aí. Então tá, pessoal, eu volto na quinta, né? Já que amanhã o Canoas, como a gente falou, joga às 20 horas, a gente vai cobrir o jogo, para na quinta-feira aqui poder trazer as melhores informações deste jogo pela 4ª rodada do segundo turno da divisão de acesso. Uma boa noite a todos e até quinta-feira.